Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E hoje eu resolvi falar sobre como a Matrix da era moderna é introduzida na nossa mente e manipula a forma com que nós pensamos, certo? Essa ideia ela é transmitida para nós desde a infância por meio é, pelos nossos pais. É óbvio, gente, que os nossos pais eles não têm culpa nenhuma disso, porque a maioria deles não tem consciência de que esse processo acontece. Então, se eles não sabem que acontecem, eles não sabem as consequências que o que eles nos ensinam tem sobre a nossa cabeça e como nós vamos conduzir a nossa vida a partir daí. Então é assim, desde pequenininho, certo? A nossa mãe, ela cuida de nós, certo? Então, até que a gente aprenda a usar o banheiro sozinho, é ela que troca nossas fraldas, nos limpa. Até a gente aprender a tomar banho sozinho, é ela que lava o nosso corpo. Até a gente aprender a se alimentar sozinho, ela nos amamenta, depois ela dá comida na nossa boca, até a gente começar a nos alimentarmos por conta própria. Acontece que tudo isso é um conjunto de exemplos que estão sendo assimilados por nós, certo? Todos nós temos uma parte consciente, uma subconsciente e uma inconsciente. A nossa parte subconsciente, ela é uma inteligência, certo? Que faz a assimilação de todas as informações que chegam pelos nossos cinco sentidos e que nossa parte consciente não é capaz de processar porque é um número de informações gigantesco. São várias informações que os nossos sentidos captam ao mesmo tempo e que o nosso consciente não é capaz de assimilar e absorver. Então fica a cargo desse nosso subconsciente fazer o processamento dessas informações todas. Esse subconsciente ele tem uma inteligência própria. Essa inteligência é a que faz o processamento das informações e tira conclusões. Então, quando a nossa mãe nos primeiros anos de vida cuida de nós, do nosso sustento, da nossa higiene, nos alimenta, certo? Ela está passando para nós o exemplo de que ela tem responsabilidades, faz parte das responsabilidades realizar um conjunto de tarefas rotineiras, diárias, certo? Que precisam ser realizadas por quê? Porque a própria vida da nossa mãe e a nossa vida e a vida das outras pessoas que dependem dela, que geralmente costumam ser o nosso pai, e quando nós temos irmãos, os nossos irmãos também, certo? O nosso subconsciente vai assimilando a informação de exemplo de responsabilidade. Porque nós vamos vendo, nós vamos crescendo, vendo as nossas mães realizarem aquelas tarefas diárias, todo dia aquela rotina. Ela não falha, porque ela sabe que todos nós estamos dependentes de que ela siga essas tarefas todo dia. Então, ali nós começamos a assimilar a informação de que nós temos que ser responsáveis, temos um conjunto de tarefas para serem realizadas todos os dias e não podemos faltar, não podemos nos recusar a realizar essas tarefas, porque nós mesmos e outras pessoas que dependem de nós estão precisando que essas tarefas sejam realizadas. E tem o exemplo do nosso pai, que também da forma dele, mas também é parecido. Por quê? O nosso pai também sai pela manhã, vai trabalhar. No caso da minha cidade aqui, que é uma cidade pequena, ele tem a oportunidade de poder vir em casa almoçar, faz o horário de almoço em casa. Nas cidades grandes, geralmente os pais precisam almoçar fora, certo?
Mas vou usar o meu caso de exemplo. Meu pai saía pela manhã, ia trabalhar, retornava pouco depois das 11 da manhã para fazer o horário dele de almoço. Antes do meio-dia e meio ele saía de novo, porque meio-dia e meio ele tinha que estar de volta no trabalho dele. No nosso caso, que éramos uma família muito pobre, simples, além desse trabalho, meu pai ainda tinha mais 2 bicos, ou seja, ele ainda fazia mais 2 trabalhos temporários para completar a renda. E nunca faltava, não deixava de ir trabalhar nem quando ficava doente. Por quê? Porque ele também tinha as responsabilidades dele, o sustento da nossa família dependia disso. E ele sabia que se ele faltasse do emprego, ou o salário dele podia diminuir, ou se as faltas forem frequentes, ele podia até ser demitido. E isso para um homem responsável por uma família, ele não pode permitir que aconteça, certo? Então ele não faltava do trabalho. E para dar suporte para que ele não faltasse do trabalho, tinha a minha mãe por trás. A minha mãe que era responsável. A minha mãe era responsável para que ele tivesse roupas limpas e passadas, para que ele tivesse alimento pronto quando ele chegasse em casa para comer, certo? Porque ele precisava de que a minha mãe fizesse essa parte do trabalho para ele poder ter o suporte necessário e não faltar do serviço. Então, gente, depois disso, nós atingimos a idade escolar e começamos a frequentar a escola. Na escola, eles nos ensinam um conjunto de informações técnicas que são informações voltadas para que a gente tenha uma profissão no futuro. Então, todas essas informações, elas são um conjunto de informações necessárias para a gente poder ter sucesso quando for prestar um vestibular para ingressar numa faculdade. E depois disso, quando a gente entra na faculdade, quando a gente se forma, a gente vai exercer aquela profissão para o resto da vida até atingir a idade de se aposentar. Geralmente nesse processo a gente também acaba conhecendo alguém, resolvendo formar nossa própria família e repetir, geralmente a gente repete com a nossa família os exemplos que nós tivemos dos nossos pais. Então, qual é a conclusão que dá para se tirar disso tudo? Que através desses exemplos, mesmo que a gente mesmo não perceba, nós fomos ensinados que nós, por meio desses exemplos, nós somos ensinados que nós somos o corpo que nós temos e que nós nos limitamos a ser aquilo que nós podemos fazer com esse corpo que nós temos. Certo? Por quê? Porque com todos esses exemplos, certo? Nós aprendemos o quê? Eu sou esse corpo aqui e as tarefas que eu sou capaz de realizar com ele. O grande X da questão é o seguinte, geralmente, por questão de amor e admiração aos nossos pais, a gente tem a tendência de querer exercer as mesmas profissões que eles. Certo? Isso acaba contribuindo, na minha opinião, de forma negativa, porque a gente acaba pensando pequeno. E pensar pequeno não é bom. Se você perguntar para uma pessoa se ela gostaria de ser rica, 99,99% delas diz que sim. Mas se você começar a bater um papo com elas, elas vão mostrar para você pelas ideias delas que na verdade elas querem ter uma vida tranquila, onde elas ganhem o suficiente para sobreviver. E tá tudo certo. Então, gente, a somatória de todos esses exemplos que nós temos e a maneira com que o nosso subconsciente assimila essas informações é que cria na nossa mente a Matrix. Por quê? Porque aí nós nos tornamos pessoas que só conseguimos pensar dentro da caixinha. Porque a nossa mente não consegue criar, a partir daí nós ficamos... A partir da somatória de todas as conclusões tiradas por todas essas experiências e esses exemplos, nós passamos a pensar como se a vida fosse só isso. Entendeu? Aí a gente fica com a cabeça ali pensando que o que a gente precisa é repetir os exemplos que tivemos e ganhar apenas o dinheiro suficiente para sobreviver e tá tudo certo. Quando a sua mente trabalha
criando apenas ideias onde você acredita que você vai ganhar o suficiente para sobreviver, é aí que a Matrix está formada. O que é a Matrix? A Matrix é esse condicionamento mental onde você acredita, entendeu? Que o suficiente para a tua vida é ganhar o suficiente para você sobreviver apenas. O meu objetivo nesse vídeo é mostrar para você o seguinte, entendeu? Nós ao longo da nossa vida passamos por várias situações que nos fazem colocar a nossa própria autoestima para baixo, certo? Muitos de nós já têm a autoestima baixa porque gostaria de ser perfeito e não é. E da onde vem essa ditadura de perfeição? Ela vem do ego. Todos nós temos um ego. Esse ego cria o desejo inconsciente da perfeição. Então, muitos de nós já têm a autoestima baixa pelo simples fato de não sermos perfeitos. E é justamente essa autoestima baixa é que cria o autojulgamento, e como consequência desse autojulgamento, nós temos a ideia de que nós não merecemos uma vida melhor. Então, se você ao longo da sua vida foi condicionado a ganhar dinheiro apenas o suficiente para sobreviver, e você ainda tem toda essa autoestima baixa que leva você a acreditar que você não merece ter uma vida melhor, não tem como você ter prosperidade. Porque a prosperidade, ela vem para as pessoas que mudam a forma de pensar. As pessoas que são ricas hoje no mundo, elas são pessoas que elas não pensam dessa forma. Elas aceitam com uma facilidade muito grande os próprios defeitos. Elas aceitam o fato de que os defeitos fazem parte de nós. Elas aceitam o fato de que nós não somos só os defeitos que temos, certo? De que nós temos sim qualidades, e que se os defeitos fazem parte, porque Deus nos criou com esses defeitos, certo? Porque senão ele teria nos criado perfeitos, certo? Se ele nos criou com esses defeitos e esses defeitos fazem parte da nossa realidade, então por que esses defeitos nos levam a acreditar que nós não somos merecedores de uma vida próspera? Então, gente, a primeira coisa que nós precisamos fazer é começar a aceitar a nossa imperfeição. É uma questão de aceitação mesmo. Não deixa a sua autoestima cair só porque você acha que para você ter autoestima alta você precisa ser perfeito. Não, aceite as suas imperfeições, seus defeitos. Procure ter auto-observação, para você perceber aquilo no que você erra e falha, para você mesmo ir se corrigindo. Porque nós temos defeitos, mas a partir do momento em que nós nos conscientizamos deles, nós podemos perfeitamente nos corrigir, nos aperfeiçoar e manter uma constante busca por nos tornarmos seres humanos melhores, certo? Então, a primeira coisa, vocês precisam mudar a visão de vocês sobre vocês mesmos. Tenha mais autoaceitação, entendeu? Procure amar a si mesmo incondicionalmente, gente, do jeito que vocês são, entendeu? Aceite os defeitos que vocês têm. Aceitar, vejam bem, quando eu uso a palavra aceitar, eu não estou falando nos conformar. Não é falar amém, como se diz popularmente por aí, nos conformar com isso e tá tudo certo e larga pra lá. Não, aceitação é, primeiro você aceita o defeito que tem, depois você se pergunta, o que eu posso fazer para me corrigir nesse ponto? E assim você segue buscando formas de se tornar uma pessoa cada vez melhor, entendeu? E mantenha a sua autoestima alta, entendeu? Procure amar a si mesmo incondicionalmente, do jeito que você é.
tenha autocompaixão, certo? As pessoas têm o hábito de dizer que o único ser que pode nos perdoar é Deus. Mentira! Se você não perdoa a si mesmo, você vai passar a sua vida inteira castigando a si mesmo, certo? Isso, no ponto de vista psicoanalítico, psiquiátrico, chama-se autossabotagem. O que quer dizer isso? Você passa a vida inteira sabotando a si mesmo como forma de autopunição, só porque você não consegue perdoar a si mesmo pelo que você já fez de errado, só porque mentiram para você que Deus tem que te perdoar, mas que você não pode perdoar a si mesmo. Deus já te perdoou faz tempo, porque foi Ele mesmo que criou você com as falhas que você tem. Você acha que Ele não sabia que você era assim? Então, é você que tem que ter um pouco mais de autocompaixão e perdoar a si mesmo por aquilo que você já fez de errado até hoje, entendeu? E manter o seu amor incondicional por si mesmo, a sua autoestima lá em cima, para você acreditar que você merece sim uma vida próspera, uma vida boa, e que nós estamos aqui é para sermos felizes, certo? Agora, para você alcançar essa prosperidade, que ela é perfeitamente possível, né? Primeiro você precisa mudar a maneira com que... Primeiro você precisa abrir a sua mente. Você precisa parar de pensar que você é apenas o corpo que você tem e as tarefas que esse corpo é capaz de fazer. Porque nós somos muito mais do que isso e somos capazes de fazer coisas extraordinárias. Só que para isso a gente precisa acreditar que é capaz. Se você continuar pensando dentro da caixinha e acreditando que a sua vida se limita a isso e que você também se limita a isso, você não é capaz de fazer mais do que isso, você nunca vai ser mais do que isso, certo? Por quê? Porque é impossível que você espere um resultado diferente na sua vida fazendo as mesmas coisas. Se você continuar levando a sua vida exatamente do jeito que você está levando, a sua vida não vai mudar nunca. Por quê? Porque a vida que você tem é o resultado do que você faz. A única forma de você mudar a sua vida é mudando o que você faz. Não tem como você ter um resultado diferente e melhor se você continuar com as mesmas atitudes. Então primeiro você tem que mudar você. Primeiro você muda você e acredita na mudança. Depois, como consequência, a sua vida vai mudar também. Certo? Então, comece mudando você, comece mudando os seus hábitos, comece fazendo coisas diferentes, certo? A minha sugestão para você é que você comece a procurar na internet, certo? Informações sobre autoconhecimento, porque a única forma, existem muitas crenças, muitas coisas nas quais nós acreditamos que estão gravadas no nosso subconsciente e muitas no nosso inconsciente. São crenças que é difícil a gente ter acesso e é difícil a gente perceber, porque elas se manifestam em nós em forma de sentimentos, não de pensamentos. Entendeu? Então você precisa observar mais aquilo que você sente e as emoções que você tem, entendeu? E procurar entender por que você está sentindo aquilo ou por que você está se emocionando daquela forma, para você poder começar a assimilar essas crenças que você carrega e que você mesmo não sabe que carrega. Então procure autoconhecimento, procure observar você mesmo, seja um observador de si mesmo, certo? Comece a prestar atenção nos pensamentos que você tem, como se esses pensamentos que surgem na sua mente não fossem seus. É como analisar esses pensamentos, entendeu? Como se você fosse uma pessoa de fora. Entendeu? Para você ir analisando o tipo de pensamento que a sua mente cria.
e observe os seus sentimentos. Faça esse exercício de autoobservação, de autoanálise, entendeu? Para você ir conhecendo bem você mesmo, para você saber como é que você é, para você saber as crenças que você tem, como é que a sua cabeça funciona, entendeu? Porque a partir daí é que você pode iniciar um processo de autotransformação para tornar a si mesmo uma pessoa muito melhor do que você já é. E eu tenho certeza que você mudando a si mesmo, é impossível que a sua vida não mude como consequência. Mudança na vida, gente, só acontece de dentro para fora. Primeiro você muda a si mesmo e consequentemente a sua vida também mudará, tá bom? Então fica a dica aí do seu amigo Fred, certo? Se gostou desse vídeo, dá um like aí, se inscreva no meu canal, você vai estar me ajudando bastante, porque para esse vídeo ajudar o maior número de pessoas possível, é necessário que o próprio programa do Facebook reconheça ele como algo bastante relevante. Então, se você der um like nele e se inscrever no meu canal, você não está ajudando só a mim, você está ajudando que o Facebook desculpem, vocês estão ajudando para que o YouTube leve esse vídeo ao maior número de pessoas possíveis. E o meu objetivo aqui não é ter fama, não é dinheiro, nada disso. Meu objetivo aqui é usar esses conhecimentos que eu tenho para ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então, vocês dando um like nesse vídeo, se inscrevendo no meu canal, o YouTube vai perceber que esse vídeo é bastante relevante e vai levar ele a um maior número de pessoas, tá ok? Então, olha, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Vocês não fazem ideia do tamanho da gratidão que eu estou sentindo agora por todos vocês que assistiram esse vídeo, tá ok? Um forte abraço fraternal e tudo de bom para vocês.